Irmãos, boa noite. Vamos iniciar o nosso estudo nessa noite. Estamos quase terminando o estudo aí da carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto. Uma carta que tem muito a nos ensinar, e eu gostaria muito que os irmãos não perdessem de forma alguma o restante desse estudo das Escrituras, que com certeza vai ser uma bênção, será uma bênção. Nós queremos agradecer a todos que estão presentes, queremos agradecer quem está nos acompanhando aí pelo Facebook também. Deus possa abençoar você e a sua família. Nós vamos orar, depois nós vamos louvar o Senhor com a equipe de cânticos, né? As crianças, juntamente aí com o professor José Roberto, têm feito um belíssimo trabalho de louvor ao Senhor, e nós vamos louvar, vamos ser conduzidos em louvor ao Senhor nessa noite por essas crianças. Nós vamos estar orando, vamos lembrar de orar pelos nossos irmãos que estão enfermos. Nós vamos orar porque parece que houve um aumento no número de casos na Europa, principalmente. Vamos orar também por aqueles motivos que nós escolhemos. Nós escolhemos orar, elegemos, né, algumas causas que nós acreditamos ser de urgência. Então, nós temos orado pela família, que é o nosso bem mais precioso. Temos orado também pelos nossos governantes, pedido a Deus que esteja abençoando os nossos governantes, o nosso país. Nós vamos orar especificamente por esse momento que o Brasil atravessa, que é agora o período de eleições municipais. Vamos pedir a Deus que abençoe aqueles que são candidatos, que Deus sonda, conhece o coração, sabe quem tem boa intenção, que esses possam ser aqueles que serão escolhidos. E vamos também pedir pelo povo, o povo que exerce o poder aí através do voto, eles possam ter sabedoria, discernimento, possam ser iluminados pelo Espírito, para que possam tomar a decisão de acordo com a vontade de Deus. Também nós vamos suplicar ao Senhor que esteja abençoando a vida da nossa igreja. Nós estamos caminhando para os 100 anos. E aniversário é uma coisa muito boa, né? E quando tem uma surpresa, é melhor ainda. Nós estamos orando pelo aniversário da igreja e parece que Deus fez assim, né? Nós estávamos planejando o que ia fazer, a festa, como ia ser, e parece que Deus quer dar um presente à igreja. Deus não permitiu que a nossa programação acontecesse, e parece que vai nos dar um presente, vai nos surpreender. É assim que eu estou vendo. E eu acredito que nós vamos ter, talvez um ano, eu tenho orado por isso, para que seja o ano mais marcante da história da igreja aqui, porque temos orado por isso, temos pedido. Há mais de um ano, nós estamos com um relógio de oração, os irmãos orando por esse evento, e eu acredito que vai ser um ano inesquecível, o ano de 2021. Vamos orar por ele também, para que tudo aconteça conforme a vontade de Deus e para a glória do Senhor. Vamos orar? Vamos orar pelos enfermos, muito obrigado. Vamos orar pela Késia, pelo Maninho, vamos orar também pela dona Remilda, que continua internada. Heitor, né, o nome? Vamos orar pela Solange, nossa irmã que fraturou também o pé. Vamos orar. Querido Deus, muito obrigado. Obrigado porque o Senhor nos trouxe nessa noite para ouvirmos a Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, por nos reunirmos aqui. Muito obrigado por esse privilégio que o Senhor tem nos devolvido, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, e queremos fazer um bom uso desse momento, ó Deus. O Senhor nos dá sempre a oportunidade, ó Deus, de aprendermos. Meu Deus, quantas pessoas muitas vezes jogam as oportunidades fora. Esse tempo, ó Deus, esse momento que nós passamos aqui, é um momento precioso.
São nesses momentos em que nós nos dedicamos para aprender algo, que muitas vezes, ó Deus, nós aprendemos aquilo que vai fazer a diferença total na nossa vida, que vai mudar a nossa vida por completo, que vai mudar a nossa perspectiva, que vai mudar a nossa visão, que vai fazer, Deus, com que nós sejamos diferentes. E é por isso que nós não podemos perder a oportunidade de sempre, ó Deus, estarmos, ó Deus, nesse intuito de te conhecer. Nós precisamos conhecer o Senhor e prosseguir em conhecer o Senhor, porque sabemos que jamais, ó Deus, aqui nessa terra, conheceremos o Senhor por completo. Um dia, na glória, entenderemos, ó Deus, porque seremos como o Senhor é. Nós seremos, ó Deus, como Cristo. Então, naquele dia, Deus, nós vamos compreender a tua vontade, o teu querer, os teus propósitos, ó Deus. No entanto, Senhor, aqui na terra, nós caminhamos, muitas vezes sem entender, mas caminhamos pelo que a tua palavra diz. Tua palavra diz para caminharmos por fé. Por fé, Deus, queremos pedir o socorro do Senhor aos irmãos que estão enfermos. Oramos pela Solange, ó Deus, que sofreu essa fratura. Oramos pelo Maninho, irmão do nosso irmão Sebastião Neto. Oramos, ó Deus, pela Késia. Pedimos, Senhor, pela dona Remilda e por todos os demais enfermos. Tem misericórdia. Também, Deus, queremos apresentar ao Senhor, ó Deus, os nossos pedidos, ó Deus, de oração. Oramos pelas famílias. Deus, cada um que está nos ouvindo, Senhor, ó Deus, que possa estar intercedendo pelo seu familiar. Que nós possamos, ó Deus, jamais desistir dessa batalha, Deus. Possamos sempre orar pelos nossos familiares, ó Deus. Acreditarmos, ó Deus, que o Senhor é poderoso para mudar vidas e transformar corações. Eu quero pedir, Deus, no nome de Jesus, que o Senhor esteja abençoando, ó Deus, a vida dos nossos familiares. Abençoe, ó Deus, a relação entre casais. Abençoa, Senhor, o convívio entre irmãos, a relação entre pais e filhos, ó Deus, em nome de Jesus, entre irmãos na fé, que o Senhor possa nos abençoar, ó Deus, de maneira poderosa. O Senhor possa abençoar, ó Deus, a toda a nossa família, Senhor. Nós também queremos, ó Deus, suplicar ao Senhor, que o Senhor esteja, Deus, abençoando poderosamente, ó Deus, ricamente a vida da nossa igreja, que está para completar 100 anos. Estamos, ó Deus, acreditando que o Senhor fará algo maravilhoso acontecer. Esperamos no Senhor isso, ó Deus. Suplicamos ao Senhor isso, que o Senhor derrame graça, derrame, ó Deus, poder, e faça, ó Deus, com que possamos ser teus servos, ó Deus, aqui nessa cidade, fazendo o nome de Jesus conhecido. Ó Deus, nós suplicamos, ó Deus, também que o Senhor esteja abençoando, ó Pai, os governantes. Abençoe, Deus, todas as cidades desse grande Brasil. Ó Deus, quando se aproxima esse momento, ó Deus, de eleições municipais, ó Deus, que possam ser eleitos aqueles, ó Deus, que o Senhor conhece, o Senhor sondou, e o Senhor conhece o coração. O Senhor sabe que há boas intenções, deseja, ó Deus, de acertar, que esses possam ser os escolhidos, ó Deus. No nome de Jesus, o Senhor, ó Deus, coloca sempre do teu temor nestes, ó Deus, que o Senhor constitui como autoridade, e que o Senhor dê sabedoria ao homem, ó Deus, dê temor também do Senhor ao homem, para que ele jamais se corrompa, mas que ele siga, Deus, e vote de acordo com a sua consciência. Ó Deus, em nome de Jesus, que não haja, Deus, egoísmo, que não haja, Deus, motivos escusos, mas que haja, Deus, sempre temor do Senhor sobre essas vidas, ó Deus. Porque, ó Deus, nós sabemos que o Senhor não abençoa o pecado, o Senhor não é conivente com o erro, mas, ó Deus, o Senhor ama o pecador, o Senhor ama quem se arrepende, o Senhor ama, Deus, aquele simples que deseja acertar. Então, Deus, nós pedimos que o Senhor assim faça, suplicamos ao Senhor, que é Rei sobre toda a terra e Senhor de todas as coisas. Nós oramos agradecidos no nome santo de Jesus. Amém e amém. Equipe de cânticos.
Boa noite. Boa noite. Salmo 146. Louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Boa noite, irmãos. Vamos se colocar de pé para louvar a Deus. Vim para adorar-te. Luz das nações que dissipa as trevas, abre meus olhos pra ver. Lindo tu és, eu só quero adorar-te, dar os meus dias pra ti, vim pra te adorar-te, vim para postrar-te, vim para dizer-te, és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Rei sobre todos, tu és exaltado, entronizado no céu. Humildemente viestes na terra, se entregou por amor. Vim para adorar-te, vim para postrar-me, vim para dizer-te, és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Não saberei quanto custou meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-te, vim para dizer-te, és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Obrigado, Jesus.
pelo sol da manhã. Obrigado, Jesus, pelo dia que nasce. Obrigado, Jesus, pelo irmão que está no meu lado. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus. Vamos ler 80 versos 1. Dá ouvidos, ó pastor de Israel, tu que conduzes ao José, como um rebanho, tu que está entronizado acima do que Rubens. Mostra o teu exemplo. Reina hoje. Os reis da terra se mudarão ante a ti, Senhor. Meus poderosos virão a ti e confessarão teu poder, Senhor. Não apenas de palavras, reina hoje, reina de palavras, reina hoje, reina hoje, reina hoje sobre nós. Reina hoje, reina hoje sobre nós, Senhor. Aquele que está com Cristo, aquele que está com Cristo, aquele que está com Cristo viverá. Aquele que está com Cristo, aquele que está com Cristo, aquele que está com Cristo viverá, 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 viverá. Vou pedir a Dona Adélia para orar.
Vamos então meditar nas Escrituras, segunda carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto. Nós já pedimos a Deus que fale ao nosso coração, nós vamos ler o texto agora e vamos meditar na palavra do Senhor. 2 Coríntios capítulo 12, a partir do verso de número 11. Depois que o apóstolo Paulo fala ali sobre a questão do espinho na carne, essa questão que eu tratei aqui no último estudo, expliquei para os irmãos que aquele espinho na carne, que nós não conseguimos identificar o que é, definir o que é, pelas Escrituras, é de propósito para que eu e você possamos também nos identificar. Cada um de nós tem falhas, tem fraquezas, tem imperfeições, da qual não se orgulha, eu tenho certeza disso. Você tem traços em sua vida do qual você não tem orgulho, você gostaria que fosse diferente, mas Deus diz para você o que Ele diz para o apóstolo Paulo: a minha graça te basta. E é por isso que nós podemos louvar o Senhor, porque a graça dele é suficiente. E por que o apóstolo Paulo falou sobre essa questão? Vamos lembrar sobre o seguinte, o apóstolo Paulo vem falando desde o capítulo 10, para aquela igreja que estava exaltando outros apóstolos e diminuindo o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo vem dizer o seguinte: olha, se vocês estão elogiando esses apóstolos, tudo que eles têm, o apóstolo Paulo está dizendo, eu sofri ainda mais. Mas o apóstolo Paulo, ele não está dizendo isso para que a igreja passe a amá-lo, não. Ele está dizendo isso como uma repreensão aos homens que se exaltam. Se você vê alguém que se louva, ou que louva a si mesmo, né, para ficar no português melhor, você encontra alguém que louva a si mesmo, você pode reconhecer ali uma pessoa que está agindo errado perante os ensinamentos das Escrituras. Porque a trilha que Deus quer que o homem siga é a trilha da humildade, da fraqueza. E é por isso que o apóstolo Paulo, ele vem dizer o seguinte, que a glória dele não consiste nem nas visões que ele teve, nem em todo o sofrimento que ele passou, e nem mesmo na extensão da sua obra missionária. Ele diz: a minha glória está na minha fraqueza, porque quando eu sou fraco, é aí que eu sou forte. Porque quando eu sou fraco, quando eu reconheço que o Paulo, apesar de ter situações maravilhosas, ter enfrentado situações que foram presentes de Deus, tanto em visões, quanto em obras, quanto em oportunidade de servir a Deus em todo aquele antigo mundo, o apóstolo Paulo, ele vem dizer, quando eu reconheço que esse Paulo, mesmo com todos esses privilégios, ele não é nada, eu estou confiando em Deus. Portanto, quando eu sou fraco, é aí que eu sou forte. E é por isso que no versículo 11, do capítulo 12, ele vai continuar dizendo: tenho me tornado insensato, a isso me constrangestes. Eu devia ter sido louvado por vós, porquanto em nada fui inferior a esses tais apóstolos, ainda que nada sou. Pois as credenciais do apostolado foram apresentadas no meio de vós com toda a persistência, por sinais, prodígios e poderes miraculosos. Porque em que tendes vós sido inferiores às demais igrejas, senão neste fato de não vos ter sido pesado? Perdoai-me essa injustiça. Eis que pela terceira vez estou pronto a ir ter convosco, e não vos serei pesado, pois não vou atrás dos vossos bens, mas procuro a vocês, a vós outros. Não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Eu de boa vontade me gastarei e ainda me deixarei gastar em prol da vossa alma. Se mais vos amo, serei menos amado? Pois seja assim. Eu não vos fui pesado,
porém sendo astuto, vos prendi com dolo. Porventura, vos explorei por intermédio de algum daquele que vos enviei? Roguei a Tito e enviei com ele outro irmão. Porventura, Tito vos explorou? Acaso não temos andado no mesmo espírito? Não seguimos nas mesmas pisadas? Há muito pensais que nos estamos desculpando convosco. Falamos em Cristo perante Deus, e tudo, ó amados, para a vossa edificação. Temo, pois, que indo ter convosco, não vos encontre na forma em que vos quero, e que também vós me acheis diferentes do que esperáveis, e que haja entre vós contendas, invejas, iras, porfias, detrações, intrigas, orgulho e tumultos. Receio que indo outra vez, o meu Deus me humilhe no meio de vós, e eu venha a chorar por muitos que outrora pecaram, e não se arrependeram da impureza, da prostituição e lascívia que cometeram. Vou continuar um pouquinho no capítulo 13, só para os irmãos entenderem. Esta é a terceira vez que vou ter convosco. Por boca de 2 ou 3 testemunhas, toda questão será decidida. Já o disse anteriormente, e torno a dizer, como fiz quando estive presente pela segunda vez. Mas agora, estando ausente, o digo que outrora pecaram, e a todos os mais que se outra vez for, não os pouparei. Posto que buscais prova de que em mim, Cristo fala, o qual não é fraco para convosco, antes é poderoso em vós, porque de fato foi crucificado em fraqueza, contudo vive pelo poder de Deus, porque nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele, para vós outros, pelo poder de Deus. Ele diz: examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé, provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Se não é, que já estáis reprovados. Mas espero, reconheçais que não somos reprovados. Estamos orando a Deus, para que não façais mal algum, não para que simplesmente pareçamos aprovados, mas para que façais o bem, embora sejamos tidos como reprovados. Porque nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade. Porque nos regozijamos quando nós estamos fracos, e vós fortes. Isto é o que pedimos, o vosso aperfeiçoamento. Portanto, escreva essas coisas, estando ausente, para que, estando presente, não venha usar de rigor segundo a autoridade que o Senhor me conferiu, para edificação e não para destruir. Vou parar aqui porque o texto é longo, nós não vamos chegar a todo esse texto, mas para que os irmãos estejam entendendo a dinâmica do pensamento do apóstolo Paulo. Deus fala ao nosso coração nessa noite, por meio da tua palavra. Ó Deus, fala com poder e graça, pelo teu Espírito, edifica no Senhor. Nós pedimos, nós suplicamos assim, no nome de Jesus. Amém. Presta atenção, queridos, no começo em onde eu li, versículo de número 11, o apóstolo Paulo, ele diz: olha, eu tenho me tornado insensato, a isso vocês me constrangeram. E o apóstolo Paulo, ele está dizendo isso por causa do que ele vai falar logo em seguida. Por quê? Porque um homem insensato é aquele homem que requer louvor de outrem. Por exemplo, imagina uma pessoa virando para outra e diz assim, né? Imagina, você vai comer na casa de alguém, aí a pessoa serve aquele prato lá delicioso, foi você que preparou, a pessoa começa a comer e você vira para ela e diz: aqui, você não vai me elogiar não? É uma falta de senso, não é? E o apóstolo Paulo, ele está sendo constrangido a levar esses irmãos a fazerem uma consideração. É por isso que ele diz aqui: vocês têm me tornado insensato, vocês estão me constrangendo a isso. Qual é essa consideração que ele quer que os irmãos façam? Está aí no versículo 11, quando ele dizia assim:
eu devia ter sido louvado por vocês, porquanto em nada fui inferior a esses tais apóstolos. Ainda, ele reconhece, ainda que nada sou. O apóstolo Paulo está dizendo para eles, olha, eu não sou nada, mas esses homens que vocês estão louvando aí também não são nada. Vocês estão me constrangendo a ser insensato, ao ponto de eu dizer para vocês, que vocês deviam ter louvado a mim, não a eles. Não é que o apóstolo Paulo estava querendo ser louvado por aqueles irmãos, mas ele estava querendo que aqueles irmãos abrissem os olhos para perceber o que ele trata na própria carta, o tempo todo dizendo que nem Paulo, nem Apolo, nem Cefas, nenhum deles é coisa alguma, porque eles são só servos. Quem é digno de glória e louvor e honra é Deus. No entanto, irmãos, a gente tem que considerar uma coisa. No meio religioso, o homem tem a tendência de querer aparecer mais do que Deus. Muitas vezes, o homem, inclusive, busca isso. Eu li certa vez um livro, não vou lembrar o autor, não vou lembrar o título, mas a frase marcou, onde o autor dizia o seguinte, que o maior desafio de quem prega a palavra é tirar a si mesmo da mensagem. Porque muitas pessoas, ao invés de pregarem a Cristo, pregam a si mesmo. Quantos são os exemplos que vocês têm? Não vamos muito longe, né? Quantos são os exemplos que nós temos nos dias de hoje, de homens que pregam a si mesmos na televisão, dizendo que eles curam, que eles realizam milagres, não é? Pois é. Que tem poder, mandam você fazer lá para mim isso é uma macumbinha, gospel, né? Coloca água em cima da televisão. E gente, eu torço para esse copo virar, viu, em cima da televisão. Coloca lá, eu vou orar e depois você bebe a água. Para com isso. Onde tem isso nas escrituras? Vamos lá. No versículo 12, o apóstolo Paulo, ele diz, eu estou falando com vocês que vocês deviam me louvar, mas olha só, ele diz, as credenciais do meu apostolado foram apresentadas no meio de vocês. O que é uma credencial? Uma credencial é uma certificação, é uma comprovação da sua legitimidade. Por exemplo, você chegou numa empresa, se o indivíduo está lá com uniformizado, com um crachá de identificação, aquilo é uma espécie de credencial que prova que ele é, de fato, um funcionário daquela empresa. E o apóstolo Paulo está dizendo, eu sou apóstolo, e eu carreguei comigo a credencial do meu apostolado. A palavra apóstolo quer dizer enviado. Paulo foi enviado pelo próprio Deus àqueles irmãos. Qual era a credencial do apóstolo Paulo? Era uma carta? Não. Era um crachá? Não. Era exatamente o que Deus fazia por intermédio dele. Aliás, o próprio apóstolo Paulo disse para essa igreja que eles são a carta do apostolado dele. Eles são a prova do apostolado dele. Porque Deus estava usando o apóstolo Paulo ali. E meu querido irmão, no tocante à salvação, eu quero que você entenda isso. O homem, por mais que ele queira fazer algo, ele não faz. Nós acreditamos que quem salva o indivíduo é quem? É Deus, por meio da fé, que é gerada pelo Espírito Santo de Deus no coração do homem. O Espírito ilumina o homem e o capacita então a crer em Jesus. Portanto, como a Bíblia diz, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar da sua graça e misericórdia. Portanto, meus irmãos, o apóstolo Paulo, inegavelmente, era uma ferramenta na mão de Deus, porque onde ele ia, Deus o usava. Aí você vê muita gente dizendo assim, aí aquela coisa, né? Poxa, isso é a vontade de Deus, a gente tenta. Existem indivíduos que dizem assim, nossa, mas a vontade de Deus é que prevalece.
Aí o indivíduo está lá, né? Você não acha frutos, não acha realizações, não acha aquilo que as Escrituras dizem que acompanhariam os que creem. A Bíblia não diz isso? A Bíblia diz que os sinais acompanhariam os que crescem. Não que os que crescem acompanhariam os sinais, porque o povo hoje é assim: ah, tem milagre ali, todo mundo corre para lá. Os que creem estão acompanhando os sinais. Não, lá diz que os sinais acompanhariam os que crescem. E quando eu creio e eu sirvo a Deus, ainda que eu não seja nada, como o apóstolo Paulo reconhece, Deus irá me usar. E isso será prova inegável. Agora, Deus não tem nenhum compromisso e não usa um homem que está buscando a sua própria glória. Ele pode até fazer barulho, ele pode até encher salões, mas ele não está construindo nada que glorifique o nome de Deus. E é por isso que o apóstolo Paulo diz que ele trouxe a credencial do seu apostolado com toda a persistência. Quer dizer que não foi fácil. Não foi fácil estar no meio daqueles irmãos, mas ele continuou. As coisas não aconteceram da noite para o dia, mas ele continuou. Na igreja de Corinto, não sei se os irmãos sabem, mas o apóstolo Paulo começou numa sinagoga, está descrito lá no livro de Atos, foi expulso da sinagoga e passou a pregar numa praça pública, e permaneceu ali por mais de anos, pregando. E como aquela igreja, ele mesmo vai dizer, que aqui diz, com toda persistência, não foi fácil, mas Deus foi operando sinais, prodígios, poderes miraculosos, para poder autenticar a mensagem do apóstolo Paulo. As coisas iam acontecendo, e no versículo 13, ele diz, porque em que tendes vós sido inferiores às demais igrejas, senão neste fato de não vos ter sido pesado, perdoai-me esta injustiça. O apóstolo Paulo logo percebeu que se ele, presta atenção, ele estava no meio de uma cultura grega, e lá entre os gregos, eu já falei para os irmãos que haviam os chamados sofistas. Os sofistas eram os filósofos que faziam discursos belíssimos, e depois, presta atenção se não tem uma semelhança hoje em dia, eles faziam discursos belíssimos, e depois passavam um chapéu, ou a sacolinha, recolhendo doações. O apóstolo Paulo fez a leitura, ele falou, se essas pessoas fizerem isso por mim, me sustentarem aqui, eles vão alegar que eu sou um desses homens aí que está explorando. Porque eles falavam todo tipo de coisa, às vezes era até mentira, mas era bonito, ganhavam um dinheirinho. E o apóstolo Paulo escolheu não ser pesado. E como ele escolheu não ser pesado, ele teve que trabalhar enquanto ali pregava o evangelho. Construía tendas, né? E pregava o evangelho. E aí, por que o apóstolo Paulo diz que a igreja de Corinto era inferior nesse sentido às demais igrejas? Porque quando nós criamos a consciência do reino de Deus, nós percebemos, irmãos, que quando a gente abençoa alguém que está vivendo pelo evangelho, de verdade mesmo, e aí eu queria que você pensasse aqui nos exemplos que nós temos, exemplos vivos que nós temos, abençoado, que é o caso do missionário Rolando. Rolando é um homem mais consagrado que eu conheço. Nunca conheci um homem mais consagrado a Deus do que o Rolando. Rolando, de fato, é isso. Quando você senta perto dele e ouve as suas histórias, e para você tirar uma história dele é um custo, porque ele não conta. Ele tem medo de estar sendo soberbo, ele não conta. Mas quando você ouve o que acontece com ele, você fica constrangido. Ele está vivendo pelo evangelho. Quando você vê o caso do Abelardo, que é outro irmão que nós ajudamos, que há poucas semanas falou comigo, olha, pastor, eu estou sem condição de comprar o meu remédio, mas eu tenho uma missão para fazer, estou saindo, ore por mim.
e faz o trabalho com aquele tipo de pessoa que ninguém quer. É morador de rua, é pessoas que estão na prostituição, pessoas que estão afundadas na droga. Lá no sertão, né, no Nordeste, no sertão, ele está lá ajudando essas pessoas. O Abelardo, ele usa muito a expressão Jesus Nazareno. Ele não fala muito de Jesus Cristo, ele fala de Jesus Nazareno. Eu perguntei ele por quê, né? Ele disse, olha, é porque eu gosto de lembrar desse Jesus humilde e que se importava com as pessoas também humildes. Quando você vê um secodial que veio para o Brasil da África, estudou, poderia ter ficado aqui, escolheu voltar para a sua terra, e está lá, sofrendo num país com guerra civil, tudo para fazer o nome de Cristo conhecido. Eu pergunto para vocês, meus irmãos, participar do sustento dessas pessoas, o privilégio é todo nosso. Você tem que se sentir honrado quando a gente faz isso, e não o contrário. O problema é que inverteu as coisas. Sabe por quê? Porque essas pessoas que estão dando a vida em situações tão difíceis assim, deveriam ser honradas. Mas a gente envia para lá muitas vezes o resto. Em momentos de crise como nós temos enfrentado, esse tipo de irmãos passam por necessidade. E aí o apóstolo Paulo está dizendo, olha, eu não perdi nada, porque eu não vivo para isso. Vocês acham que o apóstolo Paulo estava visando aqui salário, conforto e tudo mais? Ele dizia, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. O apóstolo Paulo, ele não se importava com nada disso. Agora, quando eu deixo de ser alguém que imita Deus, quem está deixando de ser abençoado sou eu. Quando eu fecho o meu coração ao próximo, quem está deixando de ser abençoado sou eu. E aqui eu estou falando do apóstolo Paulo, mas a gente poderia falar de qualquer outro irmão, de qualquer outra pessoa, até mesmo do seu inimigo. Porque quando você deixa de ser bom, quando você deixa de ajudar alguém, quem está perdendo é você. E quando você ajuda, o abençoado não é o que foi ajudado, o abençoado é você. E aí o texto nos diz o seguinte, o apóstolo Paulo ele diz aqui, perdoai-me por essa injustiça. É claro que ele está sendo irônico. E aí no versículo 14 ele diz, eis que pela terceira vez eu estou indo ter com vocês. E pela terceira vez, quer dizer que nas outras duas também, ele não foi, e ele diz, e não serei pesado, pois eu não estou atrás dos vossos bens. Vocês não entenderam isso? O que eu quero? Ele diz aqui, mas eu procuro é vocês. O meu interesse é em pessoas, é em vocês, é no bem-estar de vocês. Irmãos, percebe-se, o apóstolo Paulo não tem o Espírito de Jesus. Quando eu li esse texto, eu lembrei daquela história em que Jesus sai da sua terra, pega um barco, vai até a ilha de Gadara. Era um lugar onde não eram judeus, eles criavam porcos. Vocês sabem que os judeus não comem carne de porco, porque consideram impuro. Ele vai até Gadara, porque lá havia um homem endemoniado, com um espírito terrível, que morava no cemitério. Os homens daquela terra tentaram prendê-lo com correntes, ele arrebentava as correntes, e ninguém ligava para aquele homem. Mas Jesus sai da sua terra, atravessa de barco, vai até no meio dos porqueiros, daquela região, para encontrar com um lunático, um homem morando no cemitério, que eu tenho certeza que todo mundo pensava, se podia morrer essa praga logo, não tem jeito. E quem tinha coragem de ir lá? Jesus vai lá, para expulsar o demônio daquele indivíduo gadareno, se importa com ele. Jesus se importa com as pessoas. Agora as pessoas se importam com os bens, porque lembra que o Espírito diz assim,
vieste nos atormentar, e Jesus diz para ele, retira-te, e eles dizem, Senhor, nos manda entrar nos porcos. Jesus diz, podem ir. Aí entram nos porcos, lá os porcos se lançam no mar, e morrem vários porcos, né? Muitos porcos. Foi um prejuízo imenso. Aí, ao invés da população ficar feliz e dizer assim, oh, que bom que esse homem foi curado, porque a gente sabe, gente, tudo bem, teve um prejuízo financeiro, material, certo, teve, mas você sabe que para quem cria porco, para ter 2.000 porcos, rapidinho tem. Uma leitoa cria 13 ou mais, né? Leitõezinhos, 10, 12, rapidinho teria os 2.000, mas não, coitado dos nossos porquinhos, tudo por causa desse indivíduo, desse endemoniado. O ser humano é assim, ele prefere o material, mas quem tem o Espírito de Deus, prefere as pessoas. Jesus estava nem aí para o porco multiplica, daqui a pouco vocês têm outros. Jesus estava importando com o gadareno. Aí o gadareno fala, eu quero ir com você. Ele fala, não, fique aqui e fale para as pessoas do que aconteceu, fique aqui como um testemunho vivo. E aí, gente, a gente percebe que o apóstolo Paulo diz, olha só, eu não estou à procura de bens, eu estou procurando vocês, porque eu sou pai de vocês na fé, eu tenho que cuidar de vocês dessa forma. E olha o que ele diz aqui, olha, não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Vocês entenderam o que o apóstolo Paulo quis dizer? Ele está falando para aquela igreja o seguinte, o tesouro não é vocês que vão me dar, os bens não são vocês que vão me dar, pelo contrário, é eu que levo a vocês aquilo que é mais precioso, porque eu levo para vocês a correção, o amor, a disciplina, a palavra de Deus, do Evangelho. E ele diz no versículo 15, e eu não faço isso porque Deus está dizendo, olha, apóstolo Paulo, você tem que ir lá, porque se você não for, não. Olha o que ele diz no versículo 15, ele diz assim, é de boa vontade, ele diz, eu de boa vontade, me gastarei, e ainda me deixarei gastar em prol da vossa alma, eu não desisto de vocês. Se mais vos amo, serei menos amado. Ele está dizendo, olha, eu vou amar vocês e não vou desistir de vocês, sou pai de vocês e quero velar pela alma, mas se eu aumento o meu amor por vocês, a minha demonstração, eu vou ser menos amado? Se for assim, o apóstolo Paulo diz, não importa. Aí no versículo 16 ele diz, olha, pois seja assim, eu não vos fui pesado, porém, sendo astuto, entendendo a situação, vos prendi com dolo. Qual que é a diferença do dolo e da culpa? Não é? O dolo é a culpa, né? Ela é quando você tem algo culposo, é algo ali que você assumiu o risco, mas vamos dizer assim, é sem querer. Agora o dolo não, o dolo é intencional. É quando houve o planejamento, houve a intenção, houve a execução, ou seja, aqueles irmãos sabiam que o apóstolo Paulo precisava da ajuda deles. A gente não sabe da história do apóstolo Paulo. Imagina que o apóstolo Paulo que já estivesse com uma certa idade, cansado, eles enxergaram toda aquela situação, e mesmo assim, o apóstolo Paulo escolheu, ainda que precisasse, escolheu não ser pesado. Ele diz, eu prendi vocês com dolo, a culpa é de vocês, isso recai sobre vocês. E ele diz aqui no versículo 17, porventura vos explorei por intermédio de algum daqueles que enviei? Aí você fica perguntando, pastor, por que o apóstolo Paulo fica falando toda hora nesse assunto?
Justamente, irmãos, porque eu acredito que a igreja estava jogando isso na cara dele. E dizendo, você é um espertalhão, e que vive por essas coisas, e que busca essas coisas, e não tem nada mais humilhante para alguém que está tentando fazer o certo, e ser acusado de que está fazendo o certo por motivos de ganância, seja qualquer outro motivo. E é por isso que o apóstolo Paulo diz, olha, eu dei exemplo para vocês, eu mandei Tito, eu enviei com ele outro irmão, e nenhum deles explorou vocês. Acaso nós não temos andado sempre no mesmo espírito? Não seguimos nas mesmas pisadas? Vocês pensam que há muito estamos nos desculpando convosco? Tem indivíduos, presta atenção, tem indivíduos que isso é próprio da natureza dele e isso é muito negativo. Tem gente que você não fez nada com ele, mas você é um eterno devedor. Você olha para o indivíduo, parece que você está devendo ele alguma coisa. Você conhece gente assim? Aí você, como é uma pessoa boa, chega lá, tenta resolver, fala, o que é que está acontecendo? Não é nada. Mas você está sempre devendo ele alguma coisa, e o negócio é uma dívida impagável. E o indivíduo não entendeu que você já percebe que você não está devendo nada, mas como você é alguém de Deus, você quer uma boa convivência. É o caso do apóstolo Paulo, que tentava e tratava aquela igreja com amor, e aquela igreja pegava e está vendo como é que nós estamos certos? Olha aí, ele pedindo desculpa. Ele diz, olha, não é nada disso, nós falamos em Cristo com vocês, perante Deus, e tudo, ó amados, que a gente faz, é para tentar edificar vocês. Temo, pois, e ele diz, agora eu estou com medo, que essa situação se torne insustentável, porque você vai cansando, o indivíduo ali, você tem uma dívida impagável, você tenta, não dá, você tenta, não dá, chega uma hora que você fala, você quer saber? Eu vou deixar para lá, ou eu vou agir de outra forma, eu vou ter que falar com ele, meu irmão, por que então essa cara? Por que então essa postura? E o apóstolo Paulo está dizendo, eu nunca fui assim com vocês, mas você, ele está dizendo aqui, temo, pois, que indo ter convosco, eu não vos encontre da forma que eu quero, porque o que o apóstolo Paulo queria com essa igreja? Simplesmente, que eles parassem com essa mania de disputa. Ele diz aqui, olha, vocês também, pode ser que me achem diferente do que esperavam, e pode ser que eu chegue até vocês, e vocês ainda continuem contendas, invejas, iras, porfias, detrações, intrigas, orgulhos, tumultos, e que o apóstolo Paulo já disse aqui na sua carta, que não cabe no meio daqueles que se dizem irmãos em Cristo Jesus, disputas, não cabe competições, não cabe, meu querido irmão, ter entre nós demanda. Ele diz, o só haver demanda entre vós é motivo de completa vergonha, quer dizer que ninguém ganha. Você pega dois discutindo para ver quem tem razão, porque eu fiz isso, você fez aquilo, ele diz lá, por que vocês não sofrem antes o prejuízo? Porque aquele que está em Cristo, ele não entra em demanda. Você sabe por quê? Porque ele não quer ter razão, ele quer ter Cristo, ele quer ter paz. Porque aquele dia você fez isso e fiz, então tá, você tem razão, fica com a razão, me perdoa, ainda que você não tenha feito, tá bom, me perdoa, porque em Cristo eu morri para essas coisas, eu morri para o mundo. É o que o apóstolo Paulo está tentando colocar na cabecinha desses irmãos. No entanto, a gente sabe que o que
conduz, infelizmente, a vida do ser humano é isso aqui. E é isso que nos destrói. É isso que destrói as famílias, é isso que destrói os relacionamentos, é isso que destrói os lares. Porque ninguém quer abrir mão da razão. E ele diz: olha, eu receio que indo outra vez, o meu Deus me humilhe no meio de vós, e eu venha chorar por muitos que outrora pecaram, e não se arrependeram da impureza, da prostituição, da lascívia que cometeram. Eu vou parar por aqui, irmãos, no nosso estudo, porque nós, na semana que vem, vamos concluir essa segunda carta à igreja de Corinto. Mas aqui, o apóstolo Paulo, ele diz: olha, eu acredito que eu vou no meio de vocês e Deus prepare para mim humilhação. Olha a postura do apóstolo Paulo. Você está vendo que ele vai chegar lá e vai dizer a verdade, mas ele está esperando ter razão? Não. Ele está dizendo aqui, ó: receio que indo outra vez o meu Deus me humilhe no meio de vocês. Estou acostumado. Não tem problema. E sabe o que eu vou fazer em relação àqueles que pecaram e se mantiveram assim e não se arrependeram? Eu vou chorar. Não vou me alegrar com essa situação. Porque de fato, irmãos, o apóstolo Paulo era, acima de tudo, um pastor segundo o coração de Deus, que amava as pessoas, que cuidava das pessoas, que tinha um interesse genuíno no bem delas, principalmente no bem da alma. Que Deus possa edificar-nos, nós possamos completar o estudo dessa carta na semana que vem, e nunca pararmos de ler essas duas cartas que ensinam tanto a igreja, principalmente em relação àquilo que nós não devemos imitar ou praticar. Então, na semana que vem nós vamos terminar. Agradecemos a todos que nos acompanharam pelo Facebook. Nós vamos terminar com uma oração. Convido os irmãos para se colocarem de pé. Nós vamos orar nesse momento. Muito obrigado a Deus pela palavra do Senhor. Muito obrigado a Deus por aprendermos com o apóstolo Paulo. Nessa noite, ó Deus, nós vimos o apóstolo Paulo tentando, ó Deus, até sendo constrangido pela própria igreja de Corinto, e tendo que dizer para eles a verdade, e dizer: olha, abre os olhos, vocês estão idolatrando esses apóstolos, que nada são. Em relação a eles, eu fiz muito mais, mas eu também nada sou, é o que ele está dizendo. Ele diz: olha, eu estive no meio de vocês com poder. Deus realizou coisas maravilhosas, inegáveis aos olhos de vocês. O apóstolo Paulo aqui, ele nos ensina, Senhor, que nós precisamos ter um desejo genuíno pelo nosso próximo, não por qualquer outra coisa. Ele diz isso àquela igreja: eu não busco bens, eu estou buscando vocês. Porque o verdadeiro tesouro que nós podemos dar a alguém é o nosso amor, é a nossa misericórdia, é o nosso cuidado, é a nossa atenção quanto à necessidade daquela pessoa que nos cerca. E o apóstolo Paulo dava isso à igreja de Corinto. Mas aquela igreja insistia continuou a insistir nas mesmas posições, e é por isso que o apóstolo Paulo tem que sempre tratá-la agora de uma maneira mais dura. A verdade vai ficando mais desembrulhada, tem que ser dita de maneira mais clara, de maneira mais franca, e dói, mas o apóstolo Paulo está disposto a isso por amor. Tua palavra nos recomenda isso, para falarmos a verdade uns aos outros em amor. Nos dê, Deus, sempre o Espírito de Cristo Jesus, assim como o Senhor teve e deu, a Deus, teve misericórdia do apóstolo Paulo e o deu deste Espírito,
para que assim, ó Deus, possamos sempre nos relacionar. Muito obrigado por tudo, pela edificação. Leve-nos em paz para os nossos lares. Que oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém.